Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcioni, professor de História. Sejam todos bem-vindos em nome da Secretaria da Educação para o tema, mais uma aula de História, com o tema Circulação de Pessoas e Transformações Sociais. Junto conosco, fazendo a tradução de Libras, professora Viviana. E esse tema é um conteúdo de quarto e quinto ano do Ensino Fundamental 1, que estamos fazendo a retomada na aula de hoje. Vou apresentar para vocês o objetivo de nossa aula, se preparem, dobre as mangas, entrem nessa aventura. Um bom estudo para todos nós, valeu? Reconhecer as principais características de como ocorreram as transformações no meio natural pelo homem. Compreender a noção de transformação histórica no meio natural. Apontar as principais experiências de transformação no meio natural na antiguidade. Então vamos trabalhar o nosso tema de circulação de pessoas e as transformações no meio natural, como o homem transforma o meio, de aldeia, cidade e agricultura, a importância da agricultura para fazer toda essa transformação, as primeiras cidades da história e o meio natural transformado pelo homem, o meio natural, a natureza. A gente sempre começa a nossa aula fazendo uma problemática. Agora vocês são os historiadores ativos da nossa aula. Me ajudem nessa galerinha do sexto ano. Partiu? Você saberia dizer a que se refere essa imagem? Não sei, professor, mas estão construindo, né? Porque está meio inacabado aí. Boa! Vocês nunca viram aquele prédio alguma vez na televisão ou na internet? Não sei, professor, não é estranho não, viu? Mas pelos carros, ó, professor, dá para ver que é bem antiga essa foto, né? Além de estar preto e branco. Opa, eu adoro meus monólogos. Bem observado. E aí, que relação poderíamos estabelecer entre as duas imagens? Ah, professor, aqui eu já vi esse lugar, viu? Já passou no jornal. Que mais? Ah, professor, dá para ver que ainda não tem muita gente não, né? Então parece que está meio inabitado. Tem uns matos ainda lá em cima, lá, ó. Boa. E aí? O que vocês podem me dizer? Não sei, professor, parece que está passando por uma transformação de construção. E não é um meio natural? Esse é o principal tema da nossa aula. Entendemos como que o homem transforma o meio natural e ele se organiza socialmente nesses espaços, transformando o meio natural, alguns exemplos que nós vamos ver na aula de hoje. Bom, é a construção de Brasília, construída durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek, um milagre da construção. Imagina, em 4 anos, 3 anos, construir uma cidade. Não foi construir toda a cidade, não. As duas imagens são de 1960. Ela representou a mudança da capital do país. O Brasil, a capital do país, era o Rio de Janeiro. Sabia, galerinha? E em 1960, inclusive 21 de abril, tudo acontece 21 de abril, passa a ser Brasília, essa função de Distrito Federal em uma nova capital do país. E ela está dentro do coração de Goiás, no meio do cerrado, estradas sendo abertas na mata, povos indígenas sendo retirados da localidade, deram lugar aos projetos do arquiteto Oscar Niemeyer e o engenheiro Joaquim Cardoso como os principais prédios públicos da cidade. Então ele é a representação dos poderes, dos principais poderes, inclusive em uma daquelas imagens, é a chamada Praça dos Três Poderes. Aqui que nós estamos vendo aqui é o momento da construção. Ela representaria o legislativo, depois o executivo e do outro lado o judiciário. No meio, inclusive, tem uma estátua bem famosa, que é para homenagear os chamados candangos que trabalharam na construção de Brasília. Quando eu trabalhei no museu aqui do Paraná, um dos museus bem atuantes do Paraná, no Museu Mumar, eu tive uma oportunidade de conhecer uma carta, acredita-se que seja real essa carta, fui lá pesquisar nos livros, parece que realmente o presidente Juscelino Kubitschek tinha o costume de fazer uma carta de próprio cunho, o presidente, ir lá visitar a construção e deixava em cima da escavadeira, em cima do trator, próximo de alguma pilha de tijolos, para que os funcionários encontrassem, e a carta do próprio presidente, como uma forma de motivação, para dizer que o presidente estava acompanhando tudo, o lado romântico da construção de Brasília. Como o homem transforma o meio natural? Vamos para o nosso primeiro tema. Está aqui, inclusive, umas imagens da construção do Planalto, uma grande transformação do Congresso Nacional de 1959, uma grande transformação social, não acham? Mudar a capital do país e, mais desafiador, no estado de Goiás, transformar o meio natural do Cerrado numa cidade planejada, com maquetes e inaugurada em curto prazo, 21 de abril de 1960, nada, absolutamente nada,
A cidade foi planejada do zero, no meio do cerrado, no meio da mata virgem, no meio da natureza. É impressionante isso. Os motivos que, como o homem transforma o meio natural, os motivos que levam a uma transformação humana no meio natural são diversas. Então eu trago para vocês aqui um outro exemplo. Nas primeiras imagens da nossa aula, mostro para vocês que o homem transformou aquele espaço de Goiás, no meio do cerrado, por causa da necessidade de mudar a capital do país. Professor, por que mudou a capital do país no Rio de Janeiro? Tem vários motivos. Dentre eles, fala-se na questão até de segurança, de distanciar a capital que era no Rio de Janeiro, próxima do litoral, ficava, dizem nas histórias da época, ficava muito frágil as defesas, né, do Palácio do Catete, o palácio principal da sede do governo do presidente. E mudar para Goiás dificultaria o acesso até o governo. Tem algumas explicações desse sentido. O sonho de construir uma nova capital, o Distrito Federal, também era muito antiga no país. Esse foi um motivo, uma questão política, uma questão de estratégia militar, de segurança, que faz mudar a capital do país, do Rio de Janeiro, para Brasília. Eu trago para vocês um outro motivo de transformação no meio natural, a agricultura. É um exemplo, os terraços agrícolas, né? Ou curvas de nível, a galera da agricultura sabe o que o professor está falando aqui mais ou menos, que é para aproveitar locais muito altos, montanhas, né? Planaltos, regiões altas, e como aproveitar através de escadarias, construindo de pedras, os incas faziam de pedra, para não desmoronar, para que a água, quando caísse, a enxurrada, não levasse tudo, né? Não estragasse as plantas. E aqui a água iria ficar nesses andares onde eram plantados. Então é uma técnica agrícola inca, mas até hoje é utilizada na agricultura. Eu sou agricultor, já tive a experiência de precisei fazer curvas de nível numa região mais alta para se aproveitar a região. A produção de alimentos, transporte nos rios e até a religião foram um dos motivadores para o homem mudar o meio em que vive. Tem uma imagem que eu vou mostrar daqui a pouquinho, é muito interessante. Nós estamos falando do Iraque, uma região extremamente desértica, né, no Oriente Médio. Do nada aparece um mega templo gigantesco, os chamados zigurates, do meio do deserto. Mas nós não precisaríamos ir muito longe, poderíamos falar do Egito. Ao lado do Rio Nilo, do lado do gigante deserto do Saara, as 3 maiores pirâmides, né, chamadas as pirâmides de Gizé, destoam daquele panorama, daquela visão geográfica da natureza. Né, no meio do deserto, 3 pirâmides do nada. Então os motivos que levam o homem, e são 2 motivos que eu acabei de falar agora, inclusive, né, os zigurates do Iraque e, no caso, as pirâmides do Egito, são motivos religiosos, né? Questões religiosas da sua construção. As funções eram diferentes, mas a questão é religiosa. Estou trazendo outro exemplo. Falei da agricultura, um exemplo de mudança natural, e olha que interessante essa aula. E no início nós demos um exemplo, uma questão política, militar, de segurança, por que mudar a capital do Rio de Janeiro, capital do país, do Brasil para Brasília. 3 motivos bem explicados para nós nessa aula. Legal. Como o homem transforma o meio natural? Tá aqui, ó. Vários povos utilizavam de matéria-prima da sua própria região para mudar seu meio natural, mas não foi o caso das pirâmides de Gizé. Região extremamente desértica, areia pura. Você acha que essas pedras estavam próximas lá para construir uma das maiores pirâmides com mais de 100 metros de altura, né? A pirâmide de Khafre? E aí, de Quéops? Você imagine a dificuldade dos egípcios há 2.500 anos atrás, há 2.500 anos antes de Cristo. Atrás não, antes de Cristo. Para construir pirâmides, há mais de 4.000 anos, para construir pirâmides com pedras que não é da localidade, transportadas pelos rios, pela própria areia. Como isso, professor? No muque, na força, né? No cipó, embaixo troncos de madeira, mas não tem madeira no Egito, professor, naquela região, não naquela quantidade que eles precisavam. Comércio, na antiguidade já faziam comércio com os fenícios, com outros povos daquela região ou de outras regiões que eles precisavam de matéria-prima que não tinha naquele local para construir isso no meio do deserto. Isso é muito interessante.
Da aldeia à cidade, a agricultura. Uma das grandes transformações no meio natural foi o surgimento das cidades, considerado um processo de desenvolvimento das primeiras aldeias. Tudo começa com a agricultura. Sem agricultura, o homem não pode fixar sua casa num lugar. Ele precisa ter alimento garantido para ficar parado, senão ele tem que ficar sempre se movimentando. Essa movimentação nós chamamos, inclusive, de nomadismo. Para fixar a moradia, precisa ter a alimentação garantida. Aí surge a agricultura. Da agricultura surgem as primeiras aldeias. Essas aldeias, isso aí não é uma explicação geral para todas as civilizações do mundo também. É uma questão que se explica para o Egito, para a Mesopotâmia, para a China, algumas civilizações da antiguidade. Mas, em geral, eu estou dando um modelo, né? Como que pode um processo evolutivo de uma aldeia se desenvolver numa cidade. Essa imagem é da cidade da Babilônia, no meio também de uma região extremamente desértica, seca, árida, surgir uma cidade de mais de 4.000 anos de idade. Aqui a imagem do rio Nilo. Fica no Egito, no norte da África, também uma região extremamente desértica. Olha aqui, olha o deserto das duas margens. No entanto, próximo do rio Nilo, você vê um desenvolvimento de agricultura impressionante. Isso aqui é uma imagem atual, dizendo então inclusive uma permanência de uma transformação do homem, porque o rio Nilo não precisaria do homem para existir. Mas essas agriculturas nas suas margens é uma transformação humana ao longo do tempo, ok? Motivo que passa agora a fixar moradia e se tornar sedentário. Lembra que o senhor Roberto falou do nômade? Quando fixa local, chama-se sedentário. Agora com vocês, quais os principais motivos que levam os seres humanos a transformar o meio natural? Olha que legal, dei bastante motivos. Capricha aí, galerinha, daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltei. Vamos corrigir juntos essa? Os motivos que levam a uma transformação humana no meio natural são diversas. A produção de alimento, transporte nos rios e até a religião. O professor Roberto deu um exemplo disso. A agricultura, política, até questão de segurança, né? São motivos de transformações, como o professor Roberto viu, a questão de Brasília. São um dos motivadores para o homem, o ser humano, né? Homem e mulher, mudar o meio em que vive. Agora vamos para o nosso próximo tema. As primeiras cidades, essas primeiras transformações do meio natural. As cidades surgem como resultado de um longo desenvolvimento das aldeias, conjunto de moradias fixas dos seres humanos. Novamente, é bom deixar bem claro para vocês, é um modelo de processo de desenvolvimento social, histórico, cultural de algumas civilizações da antiguidade, chamada Mesopotâmia, no Egito, dei um exemplo na China. Na Índia também, algumas cidades passaram por esse desenvolvimento, mas não significa que todos os povos da antiguidade passaram por igualzinho o mesmo modelo de desenvolvimento, o mesmo processo evolutivo. Isso não existe. Tudo está relacionado ao local, ao espaço, às necessidades, a questões sociais, de organização de alimento. Por exemplo, os povos indígenas do Brasil não passaram por essa linha de desenvolvimento, porque tinha uma natureza extremamente abundante, alimentos em grande quantidade, coletas de frutos e raízes, parte de pescaria, enfim, animais para caçar, uma mata extremamente rica de alimento. Para que se desenvolver, para que passar por desenvolver não, eles se desenvolveram. Para que passar pelo mesmo processo evolutivo do Egito e da Mesopotâmia, de um trabalho extremamente preso na terra com a agricultura, se no caso os povos indígenas do Brasil, um exemplo, os povos originários do Brasil, tinham uma alimentação em maior abundância. Uma das explicações seria essa. Ok? Voltando aqui no nosso conteúdo, agora seguindo essa linha então, e interessante, né? São regiões extremamente desérticas. Olha, o professor Roberto falou daquele templo chamado Zigurate, lá essa foto é do Iraque, né? É da cidade de Ur, antiga civilização chamada Mesopotâmia, é uma construção da cidade com mais de 3.800 anos antes de Cristo, a cidade, né? No caso, as ruínas dessa cidade. E aqui é um exemplo também dessa transformação social ao longo do tempo pelo homem. O que me chama a atenção? Curiosidades, né? E tem um historiador bem famoso chamado Paulo Funari, Paulo Funari, que eu gosto muito dele. O Funari fala o seguinte, que essas regiões extremamente desérticas, secas, áridas, quentes, com a presença do rio ajudou muito, mas é por causa dessa necessidade e por causa dessas condições climáticas muito adversas, muito complicadas, obrigou eles a passarem por esse processo de desenvolvimento, até mesmo meio dominador, obrigando as pessoas a trabalhar, uma grande contingente de pessoas trabalhando no Egito, na agricultura, para alimentar todo mundo. Aqui no Iraque, no caso da Mesopotâmia, né, Irã, Iraque, Kuwait, a região do Oriente Médio onde surgiu essa civilização chamada Mesopotâmia. Mesma coisa, região seca, desértica, condições extremamente complicadas, por isso surgiu essa necessidade de um controle maior e de se desenvolver nessa linha de construções, de casas, de templos, para que conseguissem, inclusive, né, convencer um grande número de pessoas a trabalhar na agricultura em prol da população geral. Interessante isso. O meio natural transformado pelo ser humano. O ser humano, ao longo do tempo, constrói, modifica, transforma o meio natural por meio de grandes monumentos, cidades, estradas, ligando extremos com canais. Professor, o que é um canal? Canal é uma espécie de um rio artificial construído pelo homem, quando ele precisa ligar uma ponta à outra. Aqui está um exemplo chamado Canal de Suez. Ele liga o mar Mediterrâneo com o mar Vermelho, também no Egito. Professor, mas o rio Nilo não está aqui pertinho? Exatamente. O que ele faz é pegar o leito do mar Mediterrâneo, fazem o canal e ligam até o mar Vermelho. Fazendo isso, eles encurtam um espaço de transporte que precisariam passar pelo Mar Vermelho, dar a volta até chegar no outro lado da Ásia, eles conseguem encurtar pela África através desse canal de Suez. Está aqui uma outra imagem de transformação social. Aqui o motivo é religioso, fica na Grécia,
né, na cidade de Atenas. Atena é a deusa do Monte Olimpo. Atenas é a cidade construída na antiguidade, até hoje ela existe até hoje. Hoje ela é a capital do país chamado Grécia, existe um país chamado Grécia. E um dos motivos também para o homem modificar totalmente o meio natural é a religiosidade, com templos, igrejas que marcam o espaço histórico quanto atual dentro das sociedades. Aqui vocês veem o templo do Partenon o templo construído em homenagem à deusa Atena, aí em homenagem à deusa dela, a deusa Atena. E a cidade chama-se Atenas. Vamos fazer junto essa aí? Mesopotâmia e Egito. Essas duas civilizações que nós explicamos hoje. Mesopotâmia, no Oriente Médio, na Ásia, é próximo ali do Egito, mas aí o Egito fica na África, no norte da África. Duas civilizações que, de certa maneira, seguiram uma linha paralela de desenvolvimento. Inclusive, é dali que surgem as primeiras escritas da história. Sim, as primeiras formas de se escrever história, olha que legal. Letra A. São considerados locais do surgimento das cidades na Mesopotâmia e no Egito? B. Do nascimento da primeira religião? C. Da criação dos primeiros templos religiosos? Ou letra D. Onde surgiu os primeiros castelos de pedras medievais? Essa tá difícil. Letra A, B, C ou D, galerinha? Caprichei nessa. Letra qual? Muito bem! Do surgimento das primeiras cidades. Fechando aqui com vocês a circulação de pessoas e as transformações no meio natural, como o homem transforma o meio natural. Professor, por que não é os primeiros templos religiosos? No sentido geral, nós podemos pegar Stonehenge, é um sítio arqueológico religioso lá da região da Inglaterra, muito antes das pirâmides, um exemplo, não é? Então não entraria aí também. Aldeia, cidade, agricultura, as primeiras cidades da história, o meio natural transformado pelo ser humano. Fechamos? Galerinha, só agradecimentos a todos vocês. Bons estudos, caprichem aí. Se encontramos nas próximas aulas. Foco nos estudos, força, fé no coração. Valeu!